Receber nosso pastor. Agora sim, paz do Senhor, igreja. Amém. Quem está feliz com Jesus? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo. Primeiro livro dos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Primeira carta aos Coríntios 13, versículo 4. Ontem nós fomos lá para Santana de Parnaíba e nós fizemos parte de um momento muito especial, que é uma inauguração. E eu fico muito feliz quando nós somos convidados para uma inauguração de igreja, porque às vezes a gente pensa, né? Por que tanta igreja aberta? Por que tanta igreja? Uma igreja em cada esquina. Às vezes na mesma esquina tinha duas. Esses dias eu vi um meme no Facebook em que tinha uma igreja do lado da outra. E aí eles estavam com um problema porque um barulho estava sobressaindo do outro. E lá nos comentários eu vi um monte de gente falando mal. E eu sempre tive uma opinião comigo: que abram mais igrejas. E quanto mais igreja aberta, melhor. Ah, mas a igreja de fulano só pode usar saia, não pode usar calça, o irmão não pode usar barba, Amém, amém. É melhor igrejas abertas que bares abertos. Enquanto mais igrejas abertas, menos pessoas tem nos presídios. Quanto mais igrejas abertas, menos pessoas tem nos prostíbulos. Então é isso que eu oro a Deus, que abram mais igrejas, amém? Quem sabe venham mais comunidades despertais por aí, para que sejamos mais pessoas alcançadas pela graça de Deus, amém? E eu às vezes percebo que nós somos uma igreja de comunidade, uma igreja comunidade. Nós temos esse sorriso alegre, esse jeito, nosso louvor, ele não é litúrgico. Hoje o pastor está numa santa ceia sem gravata. E assim, para muitos isso é um escândalo. Mas pense o seguinte: às vezes tem pessoas que só serão alcançadas por Deus em regimes que são mais livres, mais libertos, mais abertos. Mas tem gente que não, gente. Tem gente que Deus só vai conseguir transformar em regimes que são mais doutrinários, mais fechados. Em qual dessas duas igrejas tem o melhor Deus? Qual dessas duas estão corretas? Oh, glória! Há uma distinção da igreja que não é certo que é errado. A que não abre a Bíblia e fala da palavra de forma verdadeira. Se a Bíblia está fechada no altar de uma igreja que é doutrinária, de uma igreja que é mais liberal, as duas igrejas estão incorretas. Agora, se a Bíblia estiver aberta nessas duas, pregando o mesmo evangelho, que Cristo salva, cura e liberta, que não há outro mediador entre Deus e o homem, senão Jesus Cristo, o homem, aí, meu amigo, pode ter doutrina ou não, mas Deus estará ali presente, amém? E eu tenho uma boa notícia: Deus está presente aqui. Quem está com a sua Bíblia aberta aí? Deixa eu ver. Aleluia, então Deus está presente. 1 Coríntios 13, versículo 4. O amor, ele é... não. Vamos lá, mais sorte. Eu já tô vendo, João. Já tô vendo hoje essa conversa quando chegar em casa. O amor, ele é... Ele é... Não arde em... Não se exorbe. Próximo, palavra difícil. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo... Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e te engrandecer. Continua falando conosco, Pai. Que nós possamos ser cheios do Teu Espírito, cheios do Teu amor. Que possa haver, Senhor, em nós esse alinhamento entre céu e terra, terra e céu.
Que nós possamos estar, Senhor, te amando verdadeiramente. Porque só a Ti, Pai, só a Ti nós podemos entregar o nosso tudo, a nossa completude. E é isso que nós estamos aqui, Senhor, para Te entregar o que nós temos de maior e de melhor, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Aí depois que você sentar, você aplaude Jesus bem forte, com bastante alegria. Aleluia. 1 Coríntios 3, versículo 4 e 7. E eu prometo que hoje eu não vim aqui para falar sobre casamento. Eu não vim aqui para falar sobre relação conjugal. Eu vim aqui para falar sobre um amor diferente. No domingo retrasado eu preguei sobre o que nós podemos fazer diante de todos os benefícios que Deus nos deu. Alguém lembra disso? Ih, rapaz. Alguém lembra disso? Ô Anderson, eu acho que a gente vai ter que começar a fazer tráfego pago para a nossa igreja, para eles lembrarem das pregações. E o salmista, ele se pergunta, né? O que darei eu ao Senhor diante de todos os benefícios que o Senhor tem nos dado? E aí ele fala que vai habitar nos átrios do Senhor, que ele vai louvar ao Senhor com as suas mãos, que ele vai estar sempre proclamando, sendo uma testemunha dos feitos do Senhor, aonde quer que ele vá. E eu confesso que por esses dias eu fiquei pensando bastante nisso, e uma pergunta contrária veio no meu coração. O que diremos nós do Senhor diante dos benefícios que Ele não tem nos dado? O que nós podemos... Como nós nos aproximaríamos do Senhor se Ele não nos desse benefício nenhum? E eu percebo que o amar a Deus, não dessa igreja, que essa igreja aqui é crente, amém? Ô, gente, me ajuda. Essa igreja aqui é crente, não é crente? Mas eu percebo que na vida cristã é muito difícil nós falarmos sobre amor a Deus, sem atrelar o amor a Deus sobre algo que Ele fez, sobre o que Ele faz ou que Ele fará. E o próprio salmista, ele usou essa comparação das coisas que Deus fez para ele. Só que eu gostaria de contar a história de 3 pessoas diferentes. E que cada um entendeu diferente o que era amar a Deus, o que era seguir Jesus. E eu gostaria de que você não saísse daqui com a sua fé abalada, mas assim com a sua fé renovada. Amém? Então você pode abrir, por favor, Mateus 19. Não, melhor, Romulo, você projeta pra gente? Mateus capítulo 19, versículo 16. Esse texto, ele vai falar uma história muito antiga, mas de muita modernidade ao mesmo tempo. Que diz assim o texto: E eis que alguém aproximando-se lhe perguntou: Mestre, o que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? E respondeu-lhe Jesus: Por que me pergunta acerca do que é bom? Bom, só um existe. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? E respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, honra teu pai e tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Volta, por favor, a 2 versículos antes, para a gente conseguir discorrer um pouquinho sobre ele. Isso. Se eu perguntar para você, na última semana, alguém matou alguém aqui? Hã? Não? Ainda bem, né, gente? O irmão Sebastião, eu espero que seja seu velho homem. Alguém aqui roubou algo de alguém? Alguém passou perto de uma BMW, de uma Porsche e roubou-a? Alguém aqui? Não,
Graças a Deus. Alguém aqui deu falso testemunho sobre alguém? Passou assim, deu uma olhada assim, hoje eu vou inventar uma mentira. Hoje eu vou queimar alguém. Eu acho que ninguém fez isso, amém? Agora, a pergunta sincera. Isso te faz uma pessoa boa? Hã? Lógico que faz. Faz. Você quer ver quem que é uma pessoa ruim? A pessoa que mata. É ou não é? A pessoa que adultera, que furta, que mente. Vai, Romulo, passa o próximo, pra gente ver mais gente ruim. Que desonra o pai e a mãe, que não ama o próximo. Pode passar o próximo. E essas coisas são as coisas ruins. Quem quer estar do lado de alguém desse jeito? Ah, gente, me ajuda. Quem quer estar do lado de uma pessoa desse jeito? Ninguém quer. Porque essas pessoas, elas refletem exatamente o que nós temos de pior. Só que, gente, você já imaginou que se Jesus ele fosse nos amar, se relacionar conosco, de acordo com a nossa bondade, ninguém teria relacionamento com Jesus? O jovem, ele chega em Jesus e ele dá um checkmate nessa história, nessa conversa. O que ele diz? Ô Jesus, peraí, na última semana não matei ninguém, não roubei ninguém, não adulterei, não levantei falso testemunho, eu não fiz nada disso. Então isso quer dizer que eu sou bom, Jesus? Aí Jesus fala, parabéns. A Bíblia nos diz, aquele que guarda os meus mandamentos, esses são aqueles que me amam. Esse homem estava demonstrando o amor, só que ele ficou um pouco incrédulo, pensando, peraí, se é só os mandamentos, algo está faltando para que eu herde o reino de Deus? O que me tem faltado, disse ele. Pode passar, Rômulo. E disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem em mim. Aí, como diz, né, o meme que está rolando na internet, o jovem olhou para Jesus e falou, você é louco, não compensa. Porque Jesus, ele entrou em algo, numa esfera que vai além da bondade natural. Gente, Jesus, ele não quer um relacionamento natural conosco. Jesus não te trouxe aqui nessa noite para você viver um relacionamento meio termo, um relacionamento moral, um relacionamento ético, que é baseado naquilo que é bom. Jesus, ele veio nos chamar para viver um relacionamento com ele que é perfeito. E a perfeição, ela na nossa cabeça, ela tem muito a ver com a falta de defeitos. É isso ou não? É isso? Algo perfeito é algo que não tem defeitos. Nós falamos sobre o círculo perfeito. Quem aqui usa aliança? Tem uma aliança aí? Olha para sua aliança. Dá uma olhadinha para ela. Você percebe que... Aí quem estiver precisando trocar, a pastora Paula ali está vendendo no precinho, tá? Mas não é sobre isso. Mas se você olhar para sua aliança, você vai ver que ela não tem emenda. Ela é perfeita. Agora, por exemplo, esse meu outro anel, ele já é diferente. Ele já tem emendas. Ele tem um círculo semi-perfeito, mas ele tem algumas cravejados, que você percebe que ele foi emendado no outro. O ser bom é ser esse anel. Ele é bonito. Ele é um círculo. Ele cumpre o objetivo dele, que é adornar. Só que esse daqui ele é perfeito, porque ele não tem ranhura, ele não tem emendas. E sabe qual que é o nosso problema? Às vezes a gente chega em Jesus igual esse anel, bonito, estético, e aí Deus fala, não, jovem rico, eu quero você. E às vezes quais são as nossas imperfeições? O que Jesus ele estava falando para aquele rapaz? Não adianta querer ver, ser meu discípulo, ser meu seguidor, se você não estiver preparado para as perdas. Se você não estiver preparado para perder coisas. Por que eu comecei o texto em 1 Coríntios? Porque a gente gosta de falar para o nosso próximo sobre essas coisas.
Só que o amor, ele é paciente e Deus adora testar a nossa paciência. Às vezes a gente está perdendo nossos cabelos e Deus está dizendo, não, fica calmo, é mais um pouco, mais um pouco. O amor, ele não se estressa, ele não entra em ira. E tem dia que nós acordamos e olhamos para o céu, diferente do João, olha para o céu claro e reluzente e diz, esse céu está cinza, não tem beleza alguma. E quando a gente está amando é diferente, não é? A gente olha para os céus e o céu está escuro, mas ele está reluzente. O frio que está nos deixando todo assim, pedindo coberta, mas está sem camisa. Está com uma camisa curta. O Will também tá amando, Will? Tá amando, né? Porque ele transcende. E viver com Jesus, às vezes, é perder coisas. Se eu disser que às vezes nós vamos perder bens materiais por amor a Jesus, alguém acredita nisso? Às vezes, amar a Jesus é entrar num casamento em que você mais vai perder do que você vai ganhar. Eu sempre falo isso, que amor, gente, amor de verdade, não é a quantidade de qualidades que você enxerga na pessoa, mas é a quantidade de defeitos que você consegue suportar delas. Porque se eu te perguntar aqui, gente, aqui ó, eu não vou nem perguntar pro casal mais novo, mais velho dessa igreja, não. Vou perguntar pro casal mais novo aqui, vocês dois aqui. Ô tia Paula, dá vontade às vezes de bater no Andras? Eu não quero causar problema. Mas tem hora que ele faz alguma coisa que te irrita, assim, não, fala a verdade, fala pra todo mundo ouvir, fala que... Ai, que amor lindo. Ô Anderson, tem hora que essa neguinha é linda, faz um negócio que vai dar vontade de dizer, oh Jesus. Não, agora ele fala alto. Só um pouquinho, E nessa hora você pensa em largar dela? Na hora que ele faz, você pensa em largar dele? Porque se pensar em largar, meu irmão, o casamento acabou. Agora, sabe quando a gente vê que a pessoa ama muito? Quando a pessoa faz tudo errado. Você saiu de casa dizendo, ô querido, querida, eu preciso que você faça isso. Minha esposa esses dias disse, amor, eu preciso que você não esqueça de algo. Eu falei, tá bom, eu vou tentar. Ela falou assim, olha, o lixeiro vai passar na parte da noite e eu vou deixar o lixo ali na varanda e eu preciso que você coloque ele pra fora, tá? Aí ela foi, saiu, pintou o cabelo e tal, e ela só me deixou uma responsabilidade, colocar o lixo pra fora. Era a única coisa que ela me pediu. E beleza, ela chegou em casa, abriu o primeiro portão, subiu as escadas, virou à direita e o que ela viu? O lixo na porta. E o lixeiro já tinha passado, não tinha nem como eu sair correndo. E aí eu vi aquela menina que é branca ficando vermelha, mudando de tom. E aí eu vi o quanto que ela me ama, porque ela não me esganou. Ela não gritou comigo, ela não me xingou, mas ela fez a seguinte pergunta: amor, você colocou o lixo pra fora? Sabendo da resposta. E o amor, ele é completo quando a gente consegue enxergar esse defeito e mesmo assim manter o relacionamento vivo. Talvez você esteja passando um momento difícil aí no seu casamento. Pode dizer, se apaixona pelo defeito dessa pessoa que está do seu lado aí, do seu marido, do seu cônjuge. Às vezes é tão difícil, parece que é complicado, mas ama os defeitos dele, que você vai ver quantas qualidades dele vão se sobressair. E Jesus estava olhando para aquele jovem e falou assim: rapaz, você está querendo casar comigo, tá não? Você está querendo virar meu seguidor, não tá? Então se prepara. Porque para viver comigo não adianta amar as minhas qualidades. Não adianta somente amar quando eu coloco as mãos e curo enfermo.
Não adianta me amar somente na hora em que todos estão de mãos erguidas e o Espírito de Deus está fluindo. Não, jovem. O que eu estou te falando é algo que transcende isso. Eu quero que você me ame enquanto você está rico, mas eu também quero que você me ame quando você vender todos os seus bens, porque não basta me amar um pouquinho, eu quero que você me ame por inteiro. E Jesus, ele faz uma proposta indecente para aquele menino: venda todos os seus bens, distribui eles aos pobres, tudo que você tem. E esse termo aqui é maravilhoso: tesouro nos céus. Jesus, ele faz uma proposta, uma proposta. Eu posso usar um termo pesado? Posso? Vocês me amam, né? Jesus fez uma proposta ridícula. Felipe, me empresta seu celular, vamos fazer uma troca, eu e você. Eu sei que seu celular é novo, eu sei que você gastou uma graninha nele. Vamos lá, você troca comigo o seu celular. Caramba, pior que eu não tenho nada aqui de... Não, meu relógio não, eu tenho um valor sentimental pra mim. Aí, você me deixou na estreita. Mas você troca o seu celular por esse envelope? Mano, troca comigo, vai. Mas você me ama? Você me ama? Você ama? Tá, mas troca seu celular comigo então. Se você me ama, troca o celular comigo. É uma proposta boba, né? Eu não sei quanto que vale um envelopezinho desse, gente. Mas eu sei quanto que vale esse celular. E quando a gente coloca na ponta do lápis, não tem, como que eu posso dizer? Não tem comparação, chega a ser bobo. Jesus, ele está falando o seguinte para aquele menino: pega todos os seus bens, tudo que você tem guardado, tudo que tem de dinheiro, tudo que você tem de poupança, de cascalho, e troca comigo. Você me dá os bens aos pobres e eu te dou um tesouro no céu. Aquele menino fala: não faz sentido. Porque aquele menino, ele estava interessado com aquilo que era físico, sabe? O que eu preciso fazer de atos para que Jesus me receba? Aí Jesus fala: simples, troca o que é material pelo que é espiritual. Troca o que você tem de valor material por aquilo que é espiritual. Essa proposta é válida para alguém? Será que se eu tivesse falado: Felipe, vamos negociar aqui, você me dá o seu celular e eu te dou o meu carro, aí é uma proposta mais justa, não é? Você aceitaria? É mais justo, não é? Só que Jesus, ele não está pedindo justiça para ninguém não, gente. Jesus está convidando pessoas que não estão pensando na justiça e no seu bem próprio. Jesus está pensando em pessoas que estão dispostas a abrir mão de tudo que são e de tudo que têm para viver única e exclusivamente para Ele. Então, se o seu celular vale mais do que a sua presença com Jesus, hoje Ele te chama: entrega o seu celular a Ele, não é a ninguém não, é a Ele, e se relaciona com Ele verdadeiramente. O que você tem de mais precioso? São os seus sentimentos, são os seus planos. O que você tem de tão precioso? Se está te afastando de Jesus, hoje Ele diz: vem e troca comigo. Troca comigo o que é físico, porque eu vou te dar algo espiritual. Porque você terá um tesouro nos céus. E depois disso, basta vender as suas riquezas, largar tudo. Não, tem mais. Vem e siga-me. Vem e siga-me. Jesus não estava falando assim, tipo: jovem rico, pega esse valor aí, me dá os 10% do meu dízimo, pra gente conseguir abastecer. Imagina, 12 homens com fome, gente, andando não sei quantos quilômetros por dia, precisava de comida a rodo para aqueles homens ficar bem. E Jesus não pediu o dinheiro do jovem rico, falou assim: vai para lá, o dinheiro pode dar para os pobres, eu quero a sua companhia aqui comigo, eu quero você andando comigo. Eu não quero seus bens materiais, eu quero você andando comigo de verdade. Então, o que é físico dá aos pobres, mas vem ser o meu seguidor.
Aquele menino, na hora ele entendeu que, na verdade, o que ele queria de Jesus era uma palavra de aceitação. Eu te aceito. Claro, vem sim, vem ser meu seguidor. Não tem problema, vem como estás, permaneça como estás. E Jesus, ele na verdade está falando, eu não estou procurando quantidade, eu estou procurando qualidade. Eu estou procurando pessoas de coração aberto. Há uma hora, e essa hora chegou, em que os adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Mas pastor, são muitos? Não são muitos, são poucos. Nós temos um país, um mundo com 7 bilhões de pessoas, mas são um pouco mais de 10 bilhões de pessoas que estão querendo e professando a fé cristã. Mas eu posso te dizer, são poucos que estão seguindo Jesus de verdade. Eu quero ser um deles. Alguém mais quer? Então, nós não seremos seguidores de Jesus se nós não estivermos em um casamento perfeito com Ele. Num casamento em que nós sabemos que nós vamos perder. Tem um outro sujeito que eu acho interessante ele. João capítulo 3, versículo 1. João, capítulo 3, versículo 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos príncipes dos judeus. Este de noite veio ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Posso falar uma coisa? Se tinha um cabra que tinha se convertido, era ele. Nicodemos entendeu Jesus. Nicodemos reconheceu Jesus como Senhor. Às vezes a gente acha que a nossa confissão de fé, eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador, é suficiente. Não é. Reconhecer Jesus como Deus não é suficiente. Você pode passar aí na rua e perguntar para qualquer um, você acha que Jesus é Deus? É Deus. Aí faz o sinal da cruz, Deus, amém. Não é só isso. Nicodemos reconheceu Jesus como um mestre. Ele reconheceu os milagres de Jesus. Ele reconheceu a soberania de Jesus. E ele ainda fala assim: olha, não tem como fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Pode passar para o próximo. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Passa para o próximo. E perguntou-lhe Nicodemos, o cabra irônico: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Mais uma resposta que Jesus dá, que é para mexer com a cabeça de alguém. Primeiro, ele manda um homem rico trocar a riqueza dele por um tesouro nos céus. Agora ele fala para um homem velho, um doutor na lei, nascer de novo. E a resposta que esse homem dá é a resposta que nós juntos daríamos. Como pode alguém velho nascer de novo? Se eu perguntar aqui, todo mundo é crente de carteirinha, todo mundo vai saber muito bem o que Jesus está falando. É sobre um novo nascimento. É sobre um velho homem que habitava nesse corpo carnal, dar lugar a um homem espiritual, que mudou tudo para viver só Jesus. Só que essa mudança que eu vejo, esse pedido, nascer de novo, ele também está muito ligado a algumas perdas também. Porque você percebe qual que é o contexto dessa conversa? Aonde que está acontecendo? Qual é o horário do dia que está acontecendo? Jesus andava com multidão, sim ou não? Sim ou não? 5.000 pessoas era pouco para Jesus. Andava com multidão. Mas aquele homem não falou com Jesus no meio da multidão.
Diferente de um homem chamado Zaqueu, um publicano, sem vergonha, cobrador de impostos. Ele viu a multidão passando e ele falou: eu quero conhecer esse cara. Eu quero saber quem é esse homem que onde ele passa as pessoas seguem ele. Eu quero saber quem é esse homem que quando ele fala as coisas acontecem. Eu quero saber quem é esse homem que quando ele diz que é para ser curado as pessoas são curadas. Eu quero saber quem é esse homem. E se precisar me machucar, subir numa figueira brava, eu vou fazer. Porque na hora que ele passar eu vou ver o rosto dele. Zaqueu teve mais coragem sendo um homem que tinha tudo para se esconder do que um homem sábio. E Jesus, ele está perguntando: quem você quer encontrar? Quem você quer encontrar? Você quer encontrar Jesus? Nós já encontramos Ele. Quando nós encontramos Jesus? A Bíblia diz que quando Jesus estava sendo crucificado e que Ele morre de forma carnal, ali Ele verteu o seu sangue e ali Ele comprou, Ele pagou o preço. Nós não temos mais dívida nenhuma com ninguém, porque Jesus Cristo, Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz paz estava sobre Ele, e pelas pisaduras deles hoje nós somos sarados. Você não precisa mais procurar Jesus. Não precisa mais. Onde está Jesus? Ele está aqui agora. Eu vou repetir de novo. Ele está aqui agora. Ele está aqui agora. Se você está enfermo, pode colocar as mãos sobre ele, que ele está passando aqui hoje. Se você precisa, coloque as mãos nele. Ele está aqui hoje. Ele está aqui. Só que aqui a questão não é onde ele está, mas que horas você quer encontrar com ele. Nicodemos, o homem sábio, ele pensou: eu não posso descer do meu título. Já pensou eu, um fariseu de barba branca, maior, mais respeitado, chamado de príncipe dos judeus. Esse termo ele é utilizado para distinguir o nível de superioridade que ele tinha em relação aos outros sacerdotes. Era um cara muito sábio. E ele escolheu ver Jesus de noite, porque nós queremos ver Jesus de noite. Porque quando nós encontramos Jesus de noite, as pessoas não precisam ver o nosso amor por Ele. Sabe, quem é o Jesus à noite? Jesus à noite é aquele que nós nos dobramos os joelhos somente nos dias maus. Vocês estão conseguindo entender comigo? O Jesus que nós encontramos na nossa cama quando tudo está dando mal. Quando tudo está indo de mal a pior. Quando nós precisamos, e aí, meu amigo, nós viramos especialistas em oração. O Jesus no oculto é o Jesus em que eu chego a Ele e peço. Eu peço ensinamento, eu peço tudo para Ele. Eu até reconheço que Ele é mestre, que Ele é Senhor e que Ele é Deus. Eu reconheço os sinais, eu reconheço as maravilhas, eu reconheço as curas, eu reconheço os benefícios que Ele deu ao meu irmão. Eu reconheço tudo isso, mas eu não o aceito pela manhã. Porque de manhã as pessoas vão ver. Pela manhã vão ver a minha oração. Pela manhã vão ver a minha face de um adorador. Sabe o que eu acho da hora demais? Quando alguém reconhece a gente pelo que a gente fala, assim, sabe? A gente está numa fila, aí a gente conversando, batendo papo. Você é crente, né? Eu acho isso fantástico. Você é crente. Tá passando assim na rua. Paz do Senhor. Paz? Nunca nem vi. Eu ultimamente eu tô assim. A pessoa: paz, Senhor! Paz, irmão, querido, você tá bom? E depois eu falo: mas quem é esse santo que passou? E esse reconhecimento público de Jesus em nós é justamente o que Nicodemos não queria. Então eu posso te dar o recado. Fica feliz quando você
se auto-intitular como um cristão. Olha para a pessoa que está do seu lado. Olha para ela. Fala, você é um crentão. Você é um crente de verdade. Você é um cristão. Você leva as marcas de Cristo. Gente, se Jesus não entra na nossa roda de amizade, de duas uma, ou eu estou na roda errada, ou eu estou sem Jesus. Se Jesus ele não está na mesa com a minha família não é de Jesus. Se Jesus não está no trabalho comigo, eu não sou cristão. Se Jesus não está na luz do dia, não adianta procurar Jesus de noite. Porque a resposta para nós hoje é: você quer me conhecer de verdade? Então é momento de nascer de novo. Quem não nascer de novo não vai ver o reino de Deus. E que a luz do Senhor comece a brilhar sobre nós. Eu vejo Moisés descendo no monte, cheio de Deus. E quando ele desce no meio do arraial, estava todo mundo fazendo tudo errado. Mas na hora que ergue os olhos e vê a cara dele, o povo começa a se espantar. Porque o que estava brilhando não era a quantidade de horas que Moisés estava orando, mas a quantidade de entrega que Moisés tinha. Que o Senhor brilhe em nós. Que o Senhor brilhe em nós. Que o Senhor brilhe em nós. Uma parábola. Não tem como esconder uma lâmpada que brilha e reluz embaixo da mesa. Não tem como. Não tem como. Pedro, em determinado momento, Jesus preso. Aí Pedro vai pro meio do pátio. Nem vou repetir que minha mente é fértil. Jesus sentado, Pedro sentado, talvez em volta de uma fogueira. Não sei com quantos mais ele estava. Talvez estava com capuz, alguma capa. Porque Pedro tinha uma obra genuína ali. Pedro estava preocupado com Jesus. Todos compreendem isso? Pedro estava lá porque ele estava preocupado com Jesus. Ele queria saber o que lhe daria. Pedro amava Jesus. Pedro amava Jesus. E aí no meio da conversa, aí eu fico imaginando essa cena, que a gente é muito pentecostal, né? Aí quando a gente é muito pentecostal, a gente pensa as coisas de forma pentecostal. Eu imagino uma irmãzinha do coque. Glória! O que é aquele cara que está preso lá? É o Jesus de Nazaré. Entendi. Deixa eu te falar, você conhece ele? Não conheço não. A irmã já estava assim, já estava... Não conhece ele? Não conheço. Só de ouvir falar. Tá, mas é que quando eu estava vendo a multidão, eu vi um cara que era igualzinho ele, cara. Eu tenho certeza que você estava com ele. Não. Eu não ando com ele, eu não conheço ele. Mas peraí, é que quando você está falando, parece que você está falando igualzinho ele. Parece que você está falando igualzinho ele. Final da história. Há uma terceira pergunta. E a Bíblia diz que quando ela pergunta a terceira vez, pergunta-se a terceira vez: tem certeza que você não conhece ele? O galo canta. Porque ali findou a noite, iniciou o dia. Eu vejo essa distinção de dia e noite. Tipo assim, o dia vai chegar e eu não posso ser descoberto. Então, eu vou manter aqui na espreita, na encolha. Eu até estou no pátio para saber sobre Jesus. Mas na hora que amanhecer, eu sou só mais um. Se precisar, eu vou estar lá na multidão para apedrejar ele, para gritar para ele. Imagina. Digamos que o galo não tenha cantado. Pedro lá no meio da multidão. Solta o barro, rapaz. Sou cristão genuíno. Aí eu lembro da história de 3 homens doidos da cabeça. O rei falou o seguinte: queridos, a partir de agora, quando tocar as trombetas, todos têm que se prostrar
perante a minha estátua. Aí uns 3 caboclos lá, olhando aquela história, falando: não vou abaixar não vou me prostrar, prostração somente a Deus e somente a Deus. Não, que história é essa? Chegou o momento, todos alinhados em fileira. É hora de se prostrar perante o rei. É hora de se prostrar perante a imagem. Está de dia, todos vão ver, está tudo explícito. Vamos lá, a trombeta tocou, todo mundo se ajoelhou. E 3 homens de pé. Você quer saber? Sadraque, você sabe que a casa caiu, né, Sadraque? Mesaque, ó, eu sei. Abednego olhando para os olhos, você quer saber? Nós vamos queimar, meus amigos. Agora é hora em que a fornalha 7 vezes aquecidas vai nos consumir. Mas você quer saber, ô Misael, Ananias, você quer saber de uma coisa? É melhor entrar na fornalha 7 vezes aquecida do que estar prostrado com todos esses homens. É muito melhor morrer vendo a glória de Deus do que viver uma vida sem Deus. Eu imagino os soldados dizendo: vamos, agora é hora de morrer. Aqueles homens, eu acho que não precisou nem ser carregado, João. Eu acho que eles foram marchando todo mundo junto. Chegou pertinho. Você está sentindo calor? Não estou sentindo. Você está sentindo calor? Não estou sentindo. Está sentindo? Não estou sentindo. Aí a história fala que os soldados não conseguiam passar de determinado lugar. Eles precisaram ser empurrados. Não sei como. Eu sei que empurraram eles para a fornalha. Eu imagino, Will, a cena. Empurraram eles. As pessoas viraram o rosto. Já foi, né? Sobrou nada, né? Sobrou nada. Peraí. Não estava 7 vezes aquecida? Não era só de pertinho que ia morrer? Não precisa ser jogado. Não, eu vou trocar de óculos. Porque jogaram 3 dentro da fornalha. Tem 4 pessoas ali dançando. Tem 4 pessoas ali bailando, não. Joga um soldado lá pra ver se tá tudo certo, meu irmão. A fornalha está aquecida, mas eu tenho uma palavra de Deus pra você. Não vai te matar. Não vai te matar. Não vai te matar. A prova que você está passando, a luta que você está passando, o que você está passando, não vai te matar. Por que, pastor? Porque você escolheu estar de dia com Ele. Estar de dia com Ele. Tem um memezinho lá, né? Do 6. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena. Que louvor será que cantaram? Eu imagino a cara do rei. Olhando aquela história. Mas não é possível, não. Não é possível. Não é possível essa história. Faz o seguinte, gente, vamos fazer o seguinte aqui. A partir de agora, derruba essa estátua. Ninguém mais adora outro Deus senão o Deus desses caras aí. Ninguém. Você quer ver a sua casa transformada, a sua vida transformada? Se coloca na posição de Misael, Ananias e Azarias. Vai para a fornalha de fogo ardente, mas permaneça de pé. Jesus está com você. Jesus está com você. Jesus está com você. E existe uma terceira característica de quem ama. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, que rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros dos outros barcos para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se, dizendo: Senhor, retira-te de mim, eu sou pecador. Pois à vista da festa que fizeram, a admiração se apoderou deles e de todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Imagina essa cena.
acabou de ter a pesca maravilhosa. Está todo mundo impressionado. Aí Pedro, eu imagino, é que Pedro é muito igual a gente, né? E eu acho que eu sou um pouquinho mais palhafatoso. Eu acho que eu já ia fazer mó cena, assim, na hora que eu chegasse na beira do mar, eu acho que eu ia me jogar no chão assim e fazer: Jesus, agora eu quero viver pro Senhor. Aí Pedro foi um pouquinho menos, foi um pouquinho mais contido. Falou: Senhor, afasta aqui de mim. Vai para longe de mim, Jesus. Longe de mim, por quê? Porque eu sou pecador. Eu não mereço isso daqui, não. Eu passei a noite inteira tentando pescar. O Senhor só me deu uma palavra. Então quer dizer o seguinte: Jesus, tem alguma coisa errada comigo, não é com o Senhor. O problema da minha pesca não acontecer não está em Jesus. Não está em Jesus. O problema da minha pesca não acontecer está em mim. Mas quando eu coloco a minha pesca debaixo da vontade de Jesus, aí eu reconheço de que nada tenho, nada sou e nada posso fazer sem Ele. Pedro está prostrado. Os filhos de Zebedeu, seus sócios, estão admirados. E aí Jesus faz uma pergunta. Na verdade ele não pergunta, ele faz uma afirmação. Calma. Não se perturbem. A partir de agora, vocês não são mais pescadores de peixes. A partir de agora, vocês são pescadores de almas. Jesus virou. Eu imagino esses homens olhando para trás falando: peraí, eu acabei de fazer uma pesca milionária aqui. Isso daqui vai mudar a vida, vai mudar a minha história. Você quer saber? A Bíblia diz que deixando tudo, jogaram tudo. A pesca que tinha acabado de fazer, deixando tudo, o seguiram. Eu não sei quem é você nessa história, mas eu todo dia estou olhando para trás e falando: você quer saber? É melhor seguir Ele. É melhor seguir Ele. Seguir Jesus é deixar as coisas para trás. Mas essa não é uma decisão unilateral e burra. Essa decisão não é uma decisão de quem vai acordar amanhã de manhã, vai lá no seu emprego e pedir demissão porque agora vai viver de Jesus e dos bens. Não é sobre isso. Não é sobre você vender os seus bens. Felipe, eu não vou querer seu celular, tá bom? Fica tranquilo. Não é sobre isso, gente. Que Deus nos abençoe. Quero ver essa igreja só de gente rica aqui. Todo mundo aqui rico. Todo mundo aqui, sabe, andando de carrão. Estacionamento da igreja assim, travado, só de BMW, Audi, maravilha. O Anderson recebeu aqui. Ninguém mais recebeu, né? Eu recebi. Agora melhorou. Mas o principal é que de uma geração, de uma igreja, que o carro não é o principal, que a casa não é o principal, que o serviço não é o principal, mas que dentro do carro tem Jesus. Dentro da casa tem Jesus. No serviço tem Jesus. Na escola tem Jesus. Na igreja, aí é todo mundo louvando a Jesus. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Hoje é culto de ceia. Você pode pôr de novo, Romulo, 1 Coríntios 13. Eu já vou passar para os ministros. Versículo 4. E eu quero te fazer uma pergunta sincera. Você quer viver um amor paciente com Deus? Um amor benigno? Um amor sem ciúmes? Que não se ufana? Que não se ensoberbece? Pode passar. Próximo. Que não se conduz inconvenientemente. Que não procura somente seus interesses. Que não se exaspera. Não se ressente do mal. Tem alguém que quer aceitar Jesus dessa forma? Talvez você fale assim:
Eu já sou bom com Jesus, eu não matei ninguém, eu sou moralmente bom, mas eu quero Jesus de verdade. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e você fizesse uma oração de confissão. Talvez você entre aqui hoje como aqueles que querem seguir Jesus pelo que Ele faz. Talvez você é até crente, crê em Jesus, mas você só quer Jesus no escuro. E eu quero que você ore nesse momento. Fala para Ele: Jesus, eu quero ser o que te segue. Eu quero ser o que te segue. Eu quero ser o que te segue. Senhor amado, nós estamos diante da Tua mesa, a qual nós faremos memória de Ti. Um Cristo vivo e não morto. E o meu pedido, Deus, nos faça chegar no próximo nível. Nos faça chegar no próximo nível. Eu oro por pessoas que estão como o primeiro grupo, que só querem da maneira dele, só da maneira dele, sem abrir mão. Eu oro por um grupo de pessoas que te reconhece, sabe quem o Senhor é, mas que ainda está no escuro. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, brilha a Tua luz em nós, que nós possamos refletir a Tua glória. E é na luz que nós queremos ter um encontro contigo. É na luz que nós queremos ter um encontro contigo. Então hoje nós rompemos laços, nós rompemos. Se você crê nisso, levante as suas mãos e diga: hoje eu rompo. Fala: hoje eu rompo. Hoje eu rompo com o meu eu, com a minha vergonha, e a minha vida será para Cristo. Se você crê nisso, aplauda Jesus bem forte e louve a Ele, exalte a Ele, glorifica a Ele. Pode estender suas mãos para o céu. Ele é amigo, Ele é justo e fiel. Faz o impossível se torna possível pra te abençoar. Louvado seja Deus. Só Jesus. Aplauda Jesus bem forte. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aplauda bem forte. Gostaria de rapidamente, para nós ganharmos o tempo, a igreja pode se assentar. Pastor Jefferson à minha esquerda, Pastor Daniel, gostaria de convidar para que estivesse aqui à minha direita, para que nós pudéssemos dar início à celebração da Santa Ceia. A Santa Ceia, ela é um ato não só habitual ou de costume das igrejas, mas é uma ordenança da parte do Senhor Jesus. Esse Jesus que acabamos de ouvir, esse Jesus que define métodos para que o siga, não é de qualquer maneira, não é de qualquer forma. Há de se entender que Jesus, ele não está procurando qualquer um para que seja seu seguidor, mas que sejam verdadeiros adoradores dele, que tenham admiração pelos seus feitos, que creem na sua bondade, que creem na sua misericórdia, e que toma posse da graça e do amor dele manifestado lá na cruz do Calvário. Que entenda que não foi um sacrifício de tolo tudo aquilo, mas um sacrifício digno de aceitação. Então, a Santa Ceia do Senhor é um ato em que nós reverenciamos Ele com grande júbilo, com grande alegria, porque assim nós demonstramos
gratidão pelos seus feitos a nosso respeito, amém? Então eu gostaria de convidar você mais uma vez a levantar-se do seu lugar em forma de reverência, e aquele que tiver glória, glorifique, aquele que tiver alegria, aplauda, glorifique, exalte, manifesta a sua gratidão, porque Ele vive, Ele vive, Ele vive. Aleluia. Louvado seja Deus, podeis assentar. Nós vamos fazer menção na palavra do Senhor. Louvado seja Deus. No livro de 1 Coríntios, esse texto ele repetidas vezes é lido na igreja, mas é por questão de preferência mesmo. Mas nós vamos encontrar referências à administração de Santa Ceias em outros livros dos Evangelhos. Mas nós gostamos de parar nesse texto, porque aqui traz uma luz muito clara a respeito da vontade de Deus. Então, no versículo 17 do livro de 1 Coríntios, no capítulo 11, diz: Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntai para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajunteis num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casa para comer ou para beber? Desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm. Que vos direi? Louvar-vos-ei. Nisso não vos louvo, porque eu recebi do Senhor, também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice, é o novo testamento, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. Por que eu fiz questão de ler todo esse texto até esta parte? Para que fique legível, fique claro, que não é de qualquer maneira, é algo extremamente santo. O Senhor Jesus, Ele planejou que se fizesse algo de uma forma, pastor Jefferson, que se por muitos e muitos anos passasse, quando se fizesse igual Ele disse. Igual foi feito lá, pastor Daniel, conforme Ele ensinou. E o apóstolo, ele deixou isso escrito de forma que nós venhamos fazer conforme Jesus ensinou. Não foi conforme nós lemos aqui, de qualquer maneira. Não foi para virmos até aqui, para que cada um pegasse um pedacinho de pão e comesse, para que cada um pegasse um cálice de vinho e bebesse. Não, mas para que nós viéssemos celebrar aquilo que Ele tanto desejou, a vida. A vida, porque Ele diz que aquele que não comer e não beber, não comer do seu corpo e não beber do teu sangue, não tem parte com Ele. E Jesus é vida. Jesus é vida, Ele morreu para nos dar vida. E Ele ressuscitou para provar que Ele vive. Amém? Então hoje nós estamos aqui mais uma vez para celebrar a Santa Ceia do Senhor. Muitos podem estar questionando, mas será que é desta forma? É assim que se faz a Santa Ceia?
Foi assim que o Senhor Jesus nos ensinou. E Ele disse mais: eu quero que faça isso independente do que pensam os homens. Eu quero que faça em memória de mim, lembrando somente do que eu vos ensinei. Então, cada um, a partir deste momento, começa a refletir, começa a pensar. O que significa esse ato para você? Será que você veio para cá hoje como aqueles que a Bíblia diz que é até necessário que haja? Aqueles que vêm para causar dissensão? Aqueles que vêm para buscar algo para se falar lá fora depois? Ou você veio realmente para celebrar, para fazer parte, para cear, para se fortalecer, para se encher do Espírito Santo de Deus? Então, analise o homem a si mesmo. A palavra de Deus vai dizer: analise o homem a si mesmo. Depois coma e beba. Não sou eu, pastor Hércules, pastor Jefferson, pastor Daniel, aqui na frente, representando esta mesa, que diremos quem irá ou não participar da Santa Ceia. Mas uma coisa eu quero dizer para você, meu irmão. Se nesta noite você veio para cá com o coração entristecido, algo antes de você chegar até aqui te fez entristecer. Talvez você se chateou com alguém, houve uma discussão, houve um desentendimento, e você está dizendo no seu coração: mas então agora eu não posso, pastor Valdir, porque eu estou brigado, eu estou chateado, eu estou entristecido. Eu vou falar para você, meu irmão, peça perdão para o Senhor. Talvez aquela pessoa que era para você estar pedindo perdão não está do seu lado, não está próximo de ti, mas peça perdão ao Senhor, e assim que você sair desse culto, vai até essa pessoa, perdoa-se com ela também, peça perdão, libera perdão, para que isso lhe sirva de bênção e não de maldição para a sua vida. Porque aquele que comer do corpo e beber do cálice indignamente estará fazendo para a sua própria condenação. Amém? Então nós vamos para o ato da asepsia, a lavagem das mãos. O que isso significa? Pastor, o senhor já falou de outras vezes, vou repetir. Esse ato diz que nós, após ensinarmos e dizer a respeito da ceia do Senhor, o que significa, de termos dito para que você conscientize a si mesmo, pense naquilo que você tende a deixar para trás, conforme foi ministrado, aquilo que tem que ser largado para seguir ao Senhor Jesus, e siga então, deixe o que tiver que deixar. Tendo feito isso, tendo aconselhado, agora nós lavamos a nossa mão e falamos: o que seguir aqui para frente é com você e Deus. O ato da lavagem das mãos significa: agora é você e Deus. Amém? Vamos fazer a lavagem das mãos. Já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto sua alma saciar, vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar, poucos pães multiplicou
Louvado seja Deus. De posse da sua consciência, de você ter sido ministrado e ter a consciência da sua responsabilidade diante do ato, eu vou passar aqui as mãos do pastor Jefferson e ele vai orar e vai consagrar o elemento pão. Após o pastor orar e consagrar, nós partiremos o pão, conforme o que diz a palavra do Senhor. Pastor Jefferson. Graça e paz, amados. Se você puder ficar de pé, em nome de Jesus, estender sua mão para cá. Até aqui é o pão, mas a partir desta oração, esta consagração, ele passa a simbolizar o corpo de Jesus Cristo, que foi partido naquela cruz do Calvário. Então, em nome de Jesus, que você que pegar este pão, receba a cura do Senhor, receba a transformação do Senhor, receba a liberdade no Espírito Santo, em nome de Jesus. Pai, nesse momento, Pai, nós consagramos a Ti, Senhor, este pão, e a partir de agora é o Teu corpo, Senhor, que foi rasgado naquela cruz do Calvário, por amor de nós, por amor de cada um de nós, ó Pai, para a liberdade, Senhor, dos nossos pecados, ó Pai, para a remissão dos nossos pecados. Então, em nome de Jesus, que cada um, Pai querido, que comer desse pão, que comer desse corpo, faça parte de Ti, continue fazendo até o novo ciclo, Pai, em nome de Jesus. É isso que eu te peço. Amém. Tendo dado graça, o Senhor partiu o pão e disse: este é o meu corpo que é partido por vós. Aplauda o Senhor Jesus. Amados, presta atenção nesse ato que o Senhor, que Ele fez. Ele sentado à mesa, Ele esperou que tudo fosse feito. Ele esperou que todos tomassem consciência. E Ele olhando para os olhos de cada um, assim como Ele está fazendo agora, Ele disse: olha, o meu corpo será partido. E eu quero que cada um de vocês tenha parte comigo. Eu não quero que vocês olhem para as minhas dores, porque eu vou levar comigo as dores de cada um de vocês. E após Ele ter dito todas estas coisas, Ele orou ao Senhor, e a Bíblia diz que Ele, tendo dado graça, Ele partiu o pão e disse: comei todos vós. Então todos vocês que aqui estão, após os diáconos passarem com a bandeja, você vai pegar a partícula do corpo do Senhor Jesus, vai esperar que cada um dos irmãos esteja com a sua partícula nas mãos, e juntos nós iremos participar do corpo de Jesus. Discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus
água em vinho transformou. Bem faminto a Jesus vencerá. Quem sedento se achar, venha